Hoje vamos falar de um tema bem interessante e pode apostar bem mais simples do que parece. Imagina o Chico. Ele mora no Brasil e usa o real praticamente todos os dias. Só que agora ele decidiu viajar para os Estados Unidos, onde a moeda usada é o dólar. Quando ele foi trocar seu dinheiro, descobriu que R$1 equivale a 16 centavos de dólar. Aí, ele resolveu dar um pulinho na Argentina e descobriu que R$1 vale incríveis 171,35 pesos argentinos. Espera aí, pensou o Chico. Por que o dinheiro tem valores diferentes? Por que R$1 não é igual a $1 ou um peso argentino? E por que as taxas de câmbio mudam o tempo todo? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, fique tranquilo. Nesse vídeo, vamos mergulhar no mundo das moedas, das taxas de câmbio e entender por que o dinheiro não é igual em todos os lugares. Preparado? Então, vamos nessa. Um pouco de história. Para começar, vamos dar um passinho atrás e falar da história do dinheiro. Por muito tempo, o valor das moedas era diretamente ligado a metais preciosos como o ouro. Isso era chamado de padrão ouro. Basicamente, cada moeda de um país era garantida por uma quantidade fixa de ouro. Por exemplo, o dólar dos Estados Unidos já teve seu valor vinculado a uma quantidade exata de ouro. Isso ajudava a manter as taxas de câmbio estáveis porque um governo só podia imprimir dinheiro se tivesse ouro suficiente para respaldá-lo. Mas com o crescimento das economias e o aumento do comércio global, esse sistema começou a ficar complicado. Imagine tentar acumular ouro suficiente para sustentar todo o dinheiro necessário durante guerras ou crises. Foi assim que, por volta da década de 1970, a maioria dos países migrou para um sistema chamado moeda fiduciária, ou fiat money. E o que é isso? Moeda fiduciária é aquela que tem valor porque o governo diz que tem e as pessoas acreditam. Simples assim. Não é mais apoiada por nenhum ativo físico, como o ouro. É por isso que algumas pessoas chamam esse sistema de dinheiro de mentira. Mas acredite, ele funciona, desde que as pessoas ainda queiram essa moeda. Por que o dinheiro tem valores diferentes? Já que o dinheiro não tem mais um lastro físico como o ouro, seu valor é definido por uma coisa: oferta e demanda. Se muitas pessoas querem uma moeda, seu valor sobe. Se ninguém quer, ela perde valor. Por isso, moedas de economias fortes, como o dólar americano, têm alto valor. Todo mundo quer dólar. Já moedas de economias em crise, como na Venezuela, podem despencar porque ninguém quer usá-las, nem mesmo os próprios cidadãos. E aí vem a grande questão. Como essa oferta e demanda afetam o valor do dinheiro? Vamos dar uma olhada mais de perto. Seção 1: Inflação. Primeiro vamos falar de inflação. Sabe o que é? É quando o dinheiro começa a perder valor. Simplificando, é quando existe mais dinheiro circulando do que produtos e serviços disponíveis. Pensa assim, em 2022 você compra 2 pães por R$10, mas com alta inflação, 2 anos depois, em 2024, os mesmos R$10 só compram um pão. Ou seja, você pode comprar menos coisas com a mesma quantia de dinheiro. Agora veja um exemplo real, o Zimbábue. Na década de 1980, $1 zimbabuano valia mais do que $1 americano. Mas aí vieram uma série de problemas: reforma agrária mal feita, corrupção, sanções internacionais e principalmente a impressão desenfreada de dinheiro. O resultado? A moeda despencou. Na década de 2000, $1 americano valia quase $600 mil zimbabuanos. Eles tentaram consertar a situação várias vezes, mudaram a moeda, mas nada deu certo. No final, o Zimbábue desistiu e começou a usar moedas estrangeiras como o dólar americano e o rand sul-africano. E sabe o que é mais curioso? Recentemente eles anunciaram que estão tentando trazer de volta sua moeda original. Um ponto para a persistência do Zimbábue. Seção 2: Taxa de juros. Por que isso importa tanto? Você já ouviu falar sobre taxa de juros e talvez tenha se perguntado por que ela é tão importante. Bom, taxas de juros são basicamente o custo de pegar dinheiro emprestado, expresso em porcentagem. Por exemplo, se você pegar R$1.000 emprestados a uma taxa de juros de 10%, precisará devolver os R$1.000 mais um extra de R$100 como juros. Nos países, quem define as taxas de juros são os bancos centrais, como o Banco Central do Brasil ou o Federal Reserve nos Estados Unidos. Quando um país tem taxas de juros altas, isso atrai investidores estrangeiros porque os rendimentos dos investimentos são melhores. Mas como isso funciona? Vamos imaginar que você quer investir em títulos do governo. Títulos governamentais funcionam como um empréstimo. Você empresta seu dinheiro ao governo por um período determinado e, no final, recebe seu dinheiro de volta com os juros combinados. Por exemplo, você compra um título por R$1.000 a uma taxa de 5% ao ano por 10 anos.
Isso significa que durante esse período você receberá R$ 50 por ano em juros. Agora pense assim, quanto maior a taxa de juros, maior o retorno sobre o investimento. Então, se as taxas de juros nos Estados Unidos forem mais altas que na Alemanha, por exemplo, investidores podem vender euros e comprar dólares para investir nos Estados Unidos, aumentando a demanda pelo dólar e fortalecendo sua moeda. Por outro lado, se as taxas de juros nos Estados Unidos caírem, oferecendo retornos menores, os investidores podem buscar outros países para aplicar seu dinheiro. Isso reduz a demanda pelo dólar e enfraquece sua moeda. Mas calma lá, um país não pode simplesmente colocar as taxas de juros nas alturas para atrair investidores. Por quê? Porque juros altos também tornam os empréstimos mais caros para as pessoas e empresas locais. Isso significa que menos pessoas compram casas ou abrem negócios, o que pode desacelerar a economia e aumentar o desemprego. Por isso, os bancos centrais ajustam as taxas de juros conforme a situação econômica do país. E é por isso que esse cara aqui, o presidente do Banco Central, deixa todo mundo nervoso quando anuncia as novas taxas de juros. Seção 3. Situação do país e investimentos estrangeiros. Agora imagine o seguinte, nos anos 1970, a China começou a abrir seu mercado para investidores estrangeiros. Muitas empresas do mundo inteiro começaram a montar fábricas por lá. Para fazer isso, elas precisavam usar a moeda local, o yuan, para comprar terras, construir fábricas, pagar trabalhadores e cobrir outras despesas. Isso aumentou a demanda pelo yuan, fortalecendo sua moeda e trazendo muito dinheiro para o país. É por isso que quase todos os países tentam atrair investimentos estrangeiros. Mais investimento significa mais empregos, mais crescimento econômico e, claro, uma moeda mais forte. Mas olha só, investidores estrangeiros não vão colocar seu dinheiro em qualquer lugar. Eles procuram países com estabilidade política e econômica. Por quê? Um governo estável significa que as regras para fazer negócios não mudam toda hora. Por exemplo, imagine que um país promete impostos baixos para atrair empresas estrangeiras, mas depois aumenta os impostos de surpresa. As empresas podem perder dinheiro e decidir ir embora. Além disso, se um país tem muitos protestos, greves ou conflitos internos, isso pode atrapalhar a produção e fazer com que os negócios parem de operar normalmente. O mesmo vale para a economia. Se o país tem muita dívida, inflação alta ou crises frequentes, os investidores ficam preocupados em perder dinheiro. Por outro lado, um país estável e confiável se torna mais atraente para os investimentos, ajudando a manter sua moeda forte no mercado internacional. Seção 4. Exportação e importação. Agora, vamos falar sobre o impacto das exportações e importações na força de uma moeda. Imagine o Japão, famoso por exportar carros para o mundo inteiro. Para comprar esses carros, outros países precisam pagar em ienes, a moeda japonesa. Isso aumenta a demanda pelo iene, fortalecendo sua moeda. Por outro lado, quando o Japão importa carvão da Austrália, eles precisam pagar em dólares australianos, o que aumenta a demanda pela moeda australiana. A maioria dos países tenta exportar mais do que importa, pois isso faz com que outros países precisem comprar sua moeda, tornando-a mais valorizada. Um bom exemplo disso é o dólar americano. Nos anos 1970, os Estados Unidos fizeram acordos com países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, para que vendessem petróleo apenas em dólares. Isso criou uma demanda global massiva pela moeda americana, já que quase todos os países precisam de petróleo. É o famoso petrodólar. Esse movimento fortaleceu a economia americana e solidificou o dólar como a principal moeda do mundo. Por outro lado, países pequenos, como as Ilhas Tuvalu no Pacífico, não têm muito para exportar. Isso faz com que suas moedas locais sejam pouco usadas internacionalmente. Por isso, muitas vezes, eles acabam adotando moedas mais fortes, como o dólar americano ou o dólar australiano, para facilitar o comércio. Seção 5. Valor fixo. Agora imagine o seguinte: você quer que a moeda do seu país seja estável, forte e sem dores de cabeça. Como fazer isso? Existe um truque bem interessante: vincular a sua moeda a uma moeda de outro país que já seja mais forte e estável. Vamos aos exemplos para entender como isso funciona na prática. Brunei, um pequeno sultanato rico em petróleo no Sudeste Asiático, decidiu vincular sua moeda, o dólar bruneiano, ao dólar de Singapura em uma proporção de 1:1. Isso significa que as duas moedas têm exatamente o mesmo valor. Por isso, você pode usar o dólar de Singapura em Brunei e vice-versa, sem precisar se preocupar com taxas de câmbio. Outro exemplo é Belize, um pequeno país localizado ao lado do México. Lá, o dólar de Belize está atrelado ao dólar americano. A taxa é fixa.
um dólar de Belize sempre vale metade de um dólar americano. Isso significa que, se você quiser trocar dólares americanos por dólares de Belize, basta dobrar o valor. Simples assim, sem complicações. Vincular uma moeda a outra mais forte traz vantagens, como estabilidade e facilidade de gerenciamento. Porém, também tem seus riscos. Quando um país depende da economia de outro, qualquer problema na moeda mais forte afeta diretamente a moeda atrelada. Por exemplo, se o dólar americano desvalorizar, o dólar de Belize desvaloriza junto. É como um efeito dominó. Se uma moeda vive, a outra vive. Se uma morre, a outra morre. Esses são alguns dos motivos pelos quais as moedas têm valores diferentes. Mas talvez você esteja se perguntando: por que todos os países simplesmente não usam a mesma moeda, como um dólar mundial, e acabam de vez com essas diferenças e taxas de câmbio? Bom, a ideia parece ótima, mas não é tão simples assim. Vamos dar uma olhada no exemplo do euro. Ele facilitou muito a vida dos cidadãos da zona do euro. Com o euro, você pode viajar entre países da região sem precisar trocar dinheiro toda vez que cruza uma fronteira. Bem prático, certo? Mas na prática, há um grande desafio. Para que o euro funcione, todos os países envolvidos abriram mão do controle sobre suas próprias moedas e entregaram essa responsabilidade ao Banco Central Europeu. Isso significa que nenhum país pode ajustar sua política monetária apenas para resolver seus próprios problemas, já que isso afetaria os outros países do bloco. Lembra da crise financeira da Grécia em 2009? O impacto não ficou restrito à Grécia. Outros países da zona do euro também sentiram as consequências. E é por isso que, na época, muitos países como a Alemanha ficaram frustrados com a Grécia. Agora imagine isso acontecendo em escala global. Se todos os países usassem a mesma moeda e um país distante enfrentasse uma crise econômica, todo o mundo seria afetado. Nesse cenário, o problema de um se tornaria o problema de todos. Talvez você também esteja pensando: então deveríamos tornar a nossa moeda a mais forte possível, certo? A resposta é: não necessariamente. Cada país tem necessidades diferentes. Por exemplo, um país que importa muitos produtos, como Singapura, geralmente prefere uma moeda forte, já que isso torna as importações mais baratas. Por outro lado, um país que depende muito de exportações, como a China, pode preferir uma moeda mais fraca. Mas por quê? Porque uma moeda desvalorizada torna seus produtos mais baratos para outros países, o que aumenta as vendas e fortalece sua economia. Na verdade, a China já foi acusada diversas vezes de desvalorizar sua própria moeda de propósito, uma prática conhecida como desvalorização cambial. Essa estratégia, apesar de polêmica, é usada para tornar os produtos chineses mais competitivos no mercado internacional. Estou coletando doações em forma de inscritos para conseguir continuar fazendo os próximos vídeos. Se você já é inscrito, obrigado e até a próxima!